Os participantes do seminário mostraram que a igreja teve um papel determinante na fundação do Rio, em 1565. A relação entre igreja e governo era tão forte que, segundo esta professora do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, as leis eclesiásticas e não a de Estado regiam a ocupação de terras. Na realidade, usavam-se as recomendações eclesiásticas de bons ares, de existência de córregos, de lugares limpos, de perto de portos, para que os assentamentos fossem, que os núcleos fossem ali assentados. Especialista em economia política, Fânia Friedman acrescentou que os religiosos se encarregavam de prestar serviços que hoje são atribuições do governo. A igreja, portanto, e as suas instituições, como as irmandades e as ordens seculares e regulares, se responsabilizassem por determinadas funções, como guarda de dinheiro, aviso das horas, dotação de moradia, a questão da saúde, da educação. Além de se confundir com a administração da cidade, a igreja também refletia a população. Prova disso é que irmandades religiosas representavam diferentes grupos sociais. As irmandades, elas tinham duas características importantes. A primeira, para os ricos, era muito importante porque ali eles estavam perto do poder, né? Então, Pedro I, Pedro II pertenciam à Irmandade, para você ter ideia, né? Grandes senhores, grandes nobres, enfim. E uma outra característica, sobretudo para as classes menos aquinhoadas, era a proteção que essas irmandades garantiam, né? Então, se uma senhora ficava viúva, primeiro a Irmandade dava o dinheiro para o sepultamento, depois garantia recursos para ela se manter e educar os filhos ou manter os filhos. Mais tarde, quando se iniciou a ordenação de bispos, a igreja continuou a refletir as tendências da sociedade em relação à entrada de negros na função de bispos. A partir da segunda metade do século XVIII, esse número de sacerdotes negros tende a crescer, até pelo processo de diversificação da própria sociedade colonial, por um número maior, né, de escravos, né, e, consequentemente, de descendentes de escravos que nós vamos ter aqui solicitando esse tipo de ordenação. O Seminário Rio 450 foi organizado pela PUC-Rio e pela Fundação Casa de Rui Barbosa. A abertura teve a presença do cardeal arcebispo do Rio, Dom Arani Tempesta. Na primeira conferência, a professora Margarida Neves falou da relação entre a PUC-Rio e a cidade. É um papel, em primeiro lugar, reflexivo, mas é também, por isso mesmo, um papel de formação de pensadores, de formação de conhecedores e de produção de conhecimento.